Me diz uma coisa, já aconteceu com você de estar trabalhando com arquivos tridimensionais e o computador não anda, fica travando, pedindo atualização, fechando? Não é comum com você nos trabalhos do dia a dia acontecer isso? Isso pode acontecer por vários motivos. Às vezes porque o computador está cheio, porque o software ele requer uma configuração que a máquina não tem. Às vezes, se esse software é logado com a internet porque a internet não está boa, ou aquele dia lá a conexão não ficou tão boa, nosso computador tá longe, às vezes, da fonte. Tudo isso faz com que a gente tenha dificuldades de trabalhar com arquivos 3D. Mas a gente nunca pensa que talvez o tamanho do arquivo STL que a gente está trabalhando seja muito grande. E isso faz com que o nosso computador tenha uma necessidade de ter uma capacidade computacional maior e não tem uma real necessidade de, em alguns momentos, a gente trabalhar com arquivos muito grandes. Mas tem uma forma de a gente reduzir o tamanho desse arquivo sem perder qualidade, e é interessante a gente entender como isso funciona, e a gente pode fazer isso de uma forma bem simples e fácil lá no nosso próprio Mesh Mixer. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar certinho como fazer isso. Existem diferentes formas da gente reduzir o tamanho do nosso arquivo 3D, diminuindo o número de triângulos que a gente tem nele. Mas uma forma bem simples e bem fácil de a gente fazer isso é dentro do próprio Mesh Mixer. Isso não gera custos para a gente. O Mesh Mixer é um software livre, então a gente pode trabalhar de uma maneira simples, fácil e gratuita. Mas para vocês entenderem como fazer isso, eu vou mostrar para vocês a função Reduce, que é uma função que é usada para reduzir esse número de triângulos e manter a forma geral do modelo, o mais próxima possível do original. Isso é essencial para a gente otimizar o arquivo. Vai tornar esse arquivo então mais leve, mais fácil de manipular e imprimir, e não vai perder a fidelidade anatômica, especialmente em aplicações de modelos dentais, placas oclusais e guias cirúrgicos. É interessante a gente entender de que forma a gente faz isso, entendendo as funções da função Reduce. Eu vou mostrar para vocês agora no computador, vou importar um arquivo para dentro do Mesh Mixer e vou mostrar certinho para vocês todas as funções que essa função Reduce tem e que são importantes a gente entender para que o nosso arquivo não perca a qualidade, ou se ele modificar de alguma forma, seja de uma forma que não comprometa o nosso trabalho daqui para frente, trabalhando com arquivos tridimensionais. Bom, pessoal, para a gente entender essa aba de Reduce, a gente tem que trazer algumas funções dentro do Mesh Mixer que eu vou explicar para vocês quais são. Eu tenho aqui um arquivo tridimensional que eu importei. Eu vou aqui nessa aba de Import, se eu quiser puxar esse arquivo para cá, ou File, e Import o arquivo. Então eu posso importar várias coisas. Então eu já importei aqui o arquivo de um modelo, o escaneamento intrabucal superior aqui, e vou mostrar para vocês. A aba do Reduce está dentro da aba do Select. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar alguma parte do modelo ou o modelo inteiro, que nesse caso a gente vai trabalhar selecionando o modelo inteiro, para a gente poder trabalhar com a função Reduce. E como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai na aba de Select e a gente seleciona o modelo inteiro. Ou a gente pode utilizar o atalho de teclado Ctrl A, que a gente seleciona o modelo inteiro. Ele fica nessa cor cobreado, alaranjado aqui. A partir disso, a gente vai na aba de Edit, aqui em cima, e a gente vai então em Reduce. Essa função ela tem um atalho de teclado de Shift R, então a gente pode ir tanto no Shift R quanto no Reduce, clica, e ele vai abrir uma aba nos mostrando a forma que a gente quer reduzir esse modelo. Então é interessante a gente entender isso. Então aqui no lado esquerdo a gente vai ver então nessa aba de Reduce Target, que é o quê? Ela define o critério principal que o Mesh Mixer vai utilizar para saber o quanto que a gente tem que simplificar essa aba do modelo. Então, ou seja, a gente vai simplificar de uma forma que se a gente modificar o modelo não vai ter problema. Isso é importante que a gente reduza o máximo possível o tamanho do modelo sem nos importar se vai modificar ou não, ou a gente precisa reduzir esse modelo de uma forma que ele não modifique a aba, ou a forma da malha, ou o tamanho dos triângulos, ou o número de triângulos, enfim. É importante a gente mostrar para o software como que a gente quer
reduzir esse modelo para que a gente não perca a qualidade ou, enfim, o que a gente precisa para poder trabalhar com esse modelo daqui para frente. Então, as abas elas começam com aqui em cima, do lado esquerdo, a gente clica aqui nessa flechinha para baixo e ela vai nos mostrar 3 formas da gente reduzir. Então, eu vou explicar cada uma delas. A primeira forma seria o percentage. O que é essa percentual? Na verdade, para todo mundo entender, a gente vai reduzir o arquivo em percentual de malha. A gente vai nessa aba de percentagem e vai diminuir, então, podemos escrever aqui ou modificar nessa barra o quanto que a gente quer reduzir. Então eu vou botar em uma redução de 90%. A gente consegue, eu apertei na tecla W para a gente poder visualizar aqui a malha. Então se eu apertar no W, ele sai os meus triângulos de visualização. A gente consegue ver o quanto vai reduzir, o quanto esses triângulos vão diminuir. Então eu vou dar o OK, o Accept, numa redução de 90%. Então, a gente vai ver que os nossos triângulos vão ficar bem maiores, ou seja, a gente vai perder um pouco a qualidade desse nosso arquivo. Se isso não interferir no que a gente vai fazer para frente, não tem problema nenhum. E a gente vai diminuir lá a quantidade de triângulos, ou seja, a gente tinha lá 400 mil, a gente vai diminuir para 40 mil. Então, mais ou menos é essa relação, porque se isso não interessar daqui para frente, a gente vai ter um arquivo mais leve e mais fácil da gente trabalhar. Uma outra forma de a gente fazer isso é utilizando a aba de Triangle Budget, que é o quê? É a gente dizer exatamente para o software o número exato de triângulos que eu quero ter. E então, por exemplo, o meu arquivo ele tem 400 mil triângulos, eu quero que ele tenha exatamente 55 mil triângulos. Então eu vou lá e entro nessa aba aqui de Triangle Budget e eu escrevo exatamente quantos triângulos que eu quero ter. Aqui ele colocou como 1000 triângulos, então olha o que acontece com a nossa malha. Como é que eu vou fazer esse meu arquivo com 1000 triângulos, né? Então ele vai gerar um objeto totalmente diferente. Então eu vou botar aqui, ele tem 400 mil, eu boto 55 mil, como eu falei, e vou dar o Accept, e aí eu vou ver como que essa malha do meu arquivo vai ficar. Então eu só diminuo para a quantidade exata que eu quero de triângulos para poder trabalhar. E a gente vê que a nossa malha, ela perdeu um pouquinho da qualidade, mas se não importar que perca essa qualidade, a gente pode trabalhar com esse arquivo, então, com um número menor de triângulos. E a terceira forma de eu reduzir esse meu arquivo, o tamanho do meu arquivo, é uma aba que a gente chama de Max Deviation, ou seja, o desvio máximo que eu quero. Ele reduz o máximo possível, mas sem ultrapassar uma diferença em milímetros que eu falo para esse meu software. Então, por exemplo, eu aceito no máximo aqui como tá, 0,08 milímetros de desvio. Ou seja, o software vai diminuir o meu arquivo, garantindo que nenhuma parte do meu modelo se afaste mais do que 0,08 milímetros do formato original. Então é bom a gente usar esse tipo de arquivo quando a precisão dimensional ela é fundamental, ou seja, a gente não pode de maneira nenhuma diminuir essa precisão dimensional do meu arquivo. Então a gente vai diminuir ele um pouco, mas cuidando para que não tenha um desvio maior do que aquilo que a gente colocou aqui. Agora, se eu colocar um desvio máximo muito grande, esse arquivo também vai acabar alterando. Então olha aqui, eu vou botar um número aqui, 0,0006, que daí, vamos pensar assim, que seja um desvio bem pequeno, e vou dar o Accept. A gente vai conseguir visualizar que esse arquivo ele vai diminuir então de tamanho, mas não vai perder tanto a qualidade dessa malha, o que é importante isso. Então, em alguns momentos a gente vai trabalhar com um arquivo mais leve, sem perder a qualidade disso. Uma outra aba que a gente vê logo abaixo, que seria o tipo de redução, a gente pode reduzir essa malha de duas formas, ou de uma forma uniforme, ou preservando essa malha, ou Shape Preserve. Então, como é que funcionam essas duas funções? Inicialmente, a redução do tipo uniforme, o que ele faz? Ele aplica a redução de uma forma mais homogênea para toda a malha, sem dar prioridade para nenhuma região. Todos os triângulos têm uma chance igual de ser simplificado e leva isso aí a uma malha mais limpa e mais regular, mas tem que ter cuidado porque pode eliminar alguns detalhes importantes. E quando que a gente vai utilizar isso aí? A gente vai utilizar em modelos de estudo, protótipos ou objetos que não têm uma precisão clínica tão grande. E quando a gente precisar de uma malha mais suave, com uma distribuição mais regular,
Como exemplo, assim, a gente tem para visualização ou para exportar de uma forma mais leve o nosso arquivo. E isso também pode ser usado quando a gente quer remover alguns ruídos ou algumas pequenas irregularidades. Mas a gente tem que ter cuidado, porque pode apagar algumas coisas anatômicas, tipo alguma fossa de dente, crista, alguma concavidade, e pode também causar alguma distorção no encaixe ou no contato, ou alguma interface entre guia e placa. E a outra aba é a de Shape Preserving, ou seja, ele vai preservar o formato original do modelo. O que ele faz? Ele vai reduzir, priorizando essas formas anatômicas, curvas, ângulos, e também vai cuidar para que a gente tenha, mesmo com menos triângulos, uma silhueta e estruturas finas e um contorno do modelo mais próximo possível do modelo original. E quando que a gente vai usar? A gente vai usar quando a gente precisa que clinicamente ele não modifique nada. Então, ou seja, em casos para placas oclusais, guias cirúrgicos, provisórios. Então, é importante a gente utilizar, nesse caso, preservando o máximo o nosso arquivo. E a gente tem que ter cuidado, que isso vai fazer com que essa menor redução mantenha esse arquivo pesado e essa geometria do arquivo mais complexa. Então, essa simplificação também ela pode ser um pouco mais lenta e vai depender um pouquinho do tamanho desse nosso arquivo. E a última parte dessa aba, que também é importante, a gente tem duas caixinhas para marcar ou não, que seria o Preserve Boundaries ou Preserve Group Boundaries. E o que seria a gente deixar marcado ou não cada uma delas? Inicialmente, então, o Preserve Boundaries, ele vai preservar as bordas externas dos modelos, ou os edges abertos, né? O que isso faz? A gente vai impedir que o Mesh Mixer modifique ou feche essas extremidades abertas da malha. Ou seja, a gente tem aqui o nosso arquivo aberto, então a gente vai impedir que a gente tenha o fechamento dessa parte do aberto. E vai garantir que as bordas do modelo mantenham a sua forma original. E mesmo que essa malha seja reduzida internamente. Então, como exemplo, né, a gente tem uma placa oclusal com contornos que a gente vai ter que assentar, encaixar nos nossos dentes. Então, se a gente precisa desse encaixe perfeito, essa simplificação pode tentar corrigir essas bordas. E se isso estiver desativado, ele pode causar alguma falha na adaptação na hora da gente encaixar a nossa placa na boca do paciente. E quando que a gente vai usar? A gente vai trabalhar com modelos abertos, casos, por exemplo, onde a gente tem guias com janelas, e alguns modelos com recortes, né? Sempre que a borda do modelo representar uma área crítica de encaixe e de adaptação ou de algum contato. A gente sempre vai deixar essa aba, então, clicada, para que a gente possa preservar, então, esses encaixes para que ele não distorça na hora da gente reduzir. E a última aba que a gente tem aqui seria no Preserve Group Boundaries, que ele vai preservar os limites entre os grupos de seleção. Ou seja, eu tenho um arquivo que eu uni, né? Eu combinei uma base do modelo com o modelo, ou face groups, então ele vai manter intactas as fronteiras entre essas duas regiões diferentes dos modelos, né? Então, se a gente juntou dois arquivos e a gente não quer que essa união entre os dois arquivos modifique, então a gente deixa clicado essa aba de Preserve Groups. Então, como exemplo, eu tenho um modelo Zocalado, que eu tinha a base do meu modelo e eu juntei com um escaneamento de boca, e essa união entre o modelo e a base, ele pode distorcer na hora que a gente vai reduzir esse modelo. Então, se a gente clicar aqui o Preserve Group Boundaries, o software vai manter essa união sem fazer uma modificação grande. Ou seja, em alguns casos a gente pode fazer com que o modelo tenha uma linha e a gente visualiza essa união, então a gente não quer que isso aconteça, a gente mantém então essa caixinha clicada. E aí, pessoal, conseguiram entender direitinho como a gente reduz o tamanho dos nossos arquivos STL? Isso em algum momento vai ser importante para você. Tenho certeza de que se a gente trabalha com arquivos tridimensionais, em algum momento o nosso computador vai acabar travando e a gente vai ter dificuldade para trabalhar. E a gente pode sim reduzir o tamanho dos nossos arquivos. O importante é que a gente entenda se essa redução ela foi feita adequadamente e se isso não vai interferir no nosso planejamento que a gente vai fazer com esse arquivo que a gente está trabalhando, que a gente reduziu. Então, esse entendimento é a coisa mais importante, e fazer ele da maneira adequada vai fazer com que a gente não tenha problemas daqui para frente. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like
e manda esse vídeo para alguém que em algum momento perguntou se tinha como a gente diminuir o tamanho desse nosso arquivo sem modificar a qualidade ou o formato ou fechar ele de uma maneira inadequada. Até mais!